Beleza, acho que já está. Após a reunião, você pode encontrar a gravação. Beleza, acho que já está rolando a gravação. Já está rolando aqui já a gravação. Beleza. Rapaz, como eu falei ontem, né? Vocês teve a maioria, da verdade, da turma demorou muito vir depois do recesso. Do recesso, não, depois do carnaval. Então, na verdade, a gente precisa, eu vou precisar revisar algumas coisas aqui para vocês relembrarem, né? Eu estou aqui na unidade 1 e seção 2. Eu vou só relembrar aqui algumas coisas, só para a gente poder lembrar aqui, né? Porque faz tanto tempo, né? Na unidade 2, unidade 1, quer dizer, seção 2, aqui tem um assunto, um pouco sobre layout, linear layout, né? Scroll view. A gente vai só dar uma relembrada aqui, com mais calma, na verdade, né? Assim, na verdade, eu já falei muita coisa do que esses slides aqui eles mostram, né? Na verdade, eu uso um livro que eu até já mostrei para vocês, aquele grossão lá do Android. Tá até aqui, é o Google Android. E ele tem, se eu não me engano, acho que no capítulo 2, esse assunto aqui, 2 ou 3, eu não me recordo. Mas os slides aqui, ele tem algumas coisas que eu comentei. Por exemplo, o que é que eu acho que é importante aqui, ó? Por exemplo, a questão de activities. Ele tem algumas definições aqui, ó. Que activities são telas que fornecem uma interface para que o usuário interaja com o aplicativo. Por exemplo, aplicativo de e-mail, pode ter uma atividade que mostra uma lista de novos e-mails, etc. Na verdade, uma activity são as telas, né? As telas que nós iremos utilizar, nós iremos criar no decorrer dos nossos exemplos. Aqui tem algumas definições que vocês podem estar lendo, mas aqui é mais conceitual. Aqui é mais conceitual. Eu vou passar aqui, depois eu vou mostrando no próprio IDE. Acho que fica melhor do que eu ficar lendo aqui. Ó, esse passo a passo aqui, ó, de criar uma activity, eu já mostrei também lá na sala de aula, né? File, new, a nova activity, aquela coisa toda, como que todo IDE ele tem a mesma coisa, né? É sempre as mesmas situações. Por exemplo, criar aqui a file ali no canto superior esquerdo ali, file, new project ou new activity, né? Aí você vai escolher o tipo de tela que você quer criar. A gente geralmente cria essa, deixa eu ver se eu acho aqui, essa daqui, ó. Exatamente essa daqui que a gente cria. O que o slide está falando é basicamente isso. A forma de você criar aí a tua activity. Aí, tá aí, ó. Essa divisão também, eu já comentei em sala de aula, né? Que é essa figura que ele está mostrando, na verdade, deixa eu ver aqui. Na verdade, essa figura, bem aqui, ó. Divisão aqui de diretórios. Deixa eu fechar aqui. É basicamente isso que ele está mostrando, ó. Esse arquivo Android Manifest, aí tem as classes Java e o arquivo, o activity referente a essa classe Java aqui, ó. Cada classe que você for criar aqui vai ter uma activity correspondente a ela. Elas são meio que parceiras aí.
E toda vez que você criar uma activity, você vai ter que declarar essa activity nesse arquivo Android Manifest. É especificamente isso que essa parte aqui ela comenta. Basicamente isso, né? Depois vocês dêem uma olhada com calma, que é basicamente isso. Nós iremos nesse momento falar muito, na verdade, aqui são os primeiros passos de você saber como é que você faz para criar uma tela. Essa tela aqui, cara, essa activity underline main.xml, que é esse arquivo bem aqui, aqui é como se fosse o front-end. Por exemplo, ó, dá um clique duplo aqui, ó. Não sei se dá para enxergar de boa aí, mas assim, ó. Essa tela activity underline main, aqui é como se fosse o teu back-end. Aqui é onde o cara vai dar a cara do aplicativo, né? Colocar as cores, aquela coisa toda, né? Aqui, nessa aba design, você tem algumas facilidades. Por exemplo, se você quiser criar qualquer componente de maneira mais rápida, só clicar aqui e arrastar, você tem esse painel aqui do lado da esquerda, onde você tem algumas categorias, né? Por exemplo, categoria de buttons, né, de botões ou de textos. Você escolhe qual tipo de texto que você quer. Por exemplo, se você quer um texto para um telefone, por exemplo, você clica aqui, segura e arrasta e joga aqui, ó. Aí ele vai se posicionar aqui na tua tela, né? Na tua activity. Ou, se você quiser, você pode vir aqui, ó, nessa aba texto, e você pode inserir aquele componente no braço mesmo, né? Você pode digitar mesmo a tag, né? E os componentes, na verdade, as propriedades dessa tag. Por exemplo, esse aqui é um texto, ó, o button, por exemplo, o button aqui, ó. Ele inicia aqui e fecha aqui. Aí você pode, aí tem várias propriedades que você pode alterar, tem várias. Pelo menos aqui as mais triviais. Por exemplo, para colocar o nome do botão. Seria esse aqui. Para poder o ID do botão, ó. Você Android .id. Esse Android layout, largura, comprimento. Aqui é só o posicionamento do componente na tela, entendeu? É só o posicionamento do componente na tela. Tu vais enquadrando o componente aqui na tela, entendeu? Tu vai posicionando. Mas também tu pode posicionar esse elemento através desse recurso aqui, ó. Ele é até mais fácil de fazer, entendeu? Por exemplo, ele está 24, left margin, né? Margem à esquerda, margem à direita, margem superior e margem inferior, que não está aparecendo aqui, mas tem a margem inferior. E você vai posicionando ele aqui, ó, de acordo com o ícone mais próximo a ele, entendeu? O componente mais próximo, entendeu? Esse campo de texto aqui, esse edit, eu estou posicionando as coordenadas dele de acordo com esse componente aqui, calculadora, e de acordo com esse componente mais embaixo aqui, entendeu? Aí você vai posicionando e deixando ajustado. Aí você tem duas formas de se fazer isso. Essa forma aqui mais visual, até mais tranquila, né? E também colocando aqui via texto, né? Esse DP aqui é uma unidade de distância. Agora me fugiu aqui o significado dessa sigla aí. Mas significa uma unidade que vai medir a distância do componente em questão em relação ao outro, entendeu? E assim você faz com tudo, com botão, com qualquer coisa que você colocar na sua tela.
Basicamente isso. Deixa eu voltar aqui para... Certo. Você vai passar esse código aí para nós depois, vai? Posso passar. Aqui, cara, aqui ele vai só repetir as coisas que eu comentei, né? Por exemplo, todo aplicativo Android deve possuir pelo menos um arquivo Android Manifest. Enfim, aqui é mesmo as coisas que eu repeti, tá? Eu não vou ler não para não prolongar muito aqui a história aqui, a aula. É só para a gente dar um review aqui. Ó, aquele que eu comentei, né? Esse módulo aqui de design, ele é mais tranquilo para se mexer. Com o tempo, com a prática, o cara vai meio que aprendendo a mexer no código fonte mesmo do front-end, entendeu? Mas, a priori, você tem esse recurso aqui que vai ajudar muito. Ajuda muito nesse início, né? Diminuir um pouco a dor de cabeça. Aí tem aqui explicando, tá? Depois, mostrar na prática lá, fica melhor do que ficar lendo. Mais sobre a questão de atributos, né? Que você pode estar inserindo no teu componente. Por exemplo, esse componente aqui, ele te ajuda a carregar uma imagem. Uma imagem. É o imagem view, né? Image view. Então, você vai posicionar novamente a largura, o comprimento, a esquerda, a direita, assim. Android 2.src. Aí tem esse diretório aqui, ó. E esse Croton é o nome da figura, entendeu? É o nome da figura. Esse @Drake, eu não sei muito bem a pronúncia, mas esse cara bem aqui é uma pasta. Essa pasta bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Essa pasta aqui, ó. Dentro dessa pasta é que eu vou colocar as minhas imagens, entendeu? Figuras de botão, será alguma figura da minha tela, eu vou colocar nessa pasta aqui. É por isso que ele mostra esse diretório aqui, ó. Por isso que ele mostra esse diretório. Aí assim, cara, tem meio muito de propriedades, entendeu? Tem muitas propriedades para cada tipo de componente. Mas o básico para vocês aprenderem o negócio é a altura, a largura, o posicionamento em relação a um outro componente, o campo onde eu seto o ID do componente, onde eu seto o nome do componente, né? Caso seja um botão. Assim, tem vários tipos de propriedades, atributos, né? Aí, não dá para falar de tudo, não dá, são muitos. Na medida do possível, a gente vai, nos nossos exemplos, a gente vai mostrando alguns aí vocês vão pegando aí o raciocínio do negócio. Deixa eu ver. Basicamente isso. Esse primeiro... Essa primeira sessão aqui, na verdade, a segunda sessão. Vamos aqui para a terceira. Dá uma olhada aqui para ver o que ela tem aqui. A terceira sessão, ela é mais interessante. Ela fala mais... A gente vai falar nós iremos falar das activities. Views, né? A camada de visualização. Na verdade, o front-end e o back-end. A gente vai começar a se aprofundar um pouco mais aqui. Aí ele fala aqui, né, na web aula e tal. Aí vou passar aqui para não esticar muito a conversa. O que é que tem aqui de importante? Deixa eu ver se vejo uma figura aqui. Beleza. Nesse método onCreate, que é esse cara bem aqui, ó. Eu vou agora para o meu back-end, ó. A classe que vai fazer com que essa tela ela execute.
que no caso aqui é a minha main activity. Se eu venho aqui para a minha main activity, eu tenho um pequeno código que eu criei aqui, um exemplozinho que eu mostrei já para vocês da sala de aula. Ó, o que eu tenho aqui? Para vocês verem que programação é tudo igual. Ó. Eu vou ter os meus imports, né? Os meus, se fossem ser os meus includes. Eu vou ter os imports, que são as classes que eu vou utilizar, né? Classe de text view, de edit texto, button. E esses dois aqui que mais para frente eu comento mais detalhes. Por exemplo, para que eu consiga utilizar, por exemplo, aqui, ó, essa linha de comando bem aqui, ó, a 18. Se eu não colocar, cara, esse import aqui, ele vai dar problema. Ele vai pedir essa importação. De qualquer forma, essa é a linha de número 24. Ó. Se eu colocar essa linha aqui, vai pedir para importar a biblioteca do edit text, que é esse rapazinho aqui que eu sou obrigado a importar. E assim vai, tá? E assim, quanto mais componentes eu vou colocando no meu aplicativo, eu preciso dizer da onde eu estou importando, o import, aquela coisa toda aí que vocês sabem que tem que ter. Beleza. Esse onCreate aqui, na verdade, ele é um método. Ó, o escopo do método aqui, ó. Ó, ele vai começar aqui e vai terminar aqui, ó. Na verdade, ele pega todo o meu algoritmo, né? Todo o meu programa. Nesse método onCreate, o que ele vai fazer? No momento que o meu aplicativo ele executar, ou melhor dizendo, quando essa classe MainActivity ela for invocada, a primeira coisa que vai acontecer é a execução desse método onCreate. Entendeu? E, obviamente, tudo que está dentro dele. Grosseiramente falando, é como se fosse um método main, lá do C. Entendeu? Nesse primeiro momento aqui, a gente pode entender ele nesse... É um onCreate, ele vai criar. Ele vai criar o quê? Vamos lá. Essa linha 16 aqui, ó. Set content view, né? Aí aqui, cara, ele tem, ó, r.layout.activityMain. Isso aqui é um caminho. Que caminho? Esse caminhozinho aqui, ó. R. E res. Layout. Desse diretório layout. E ActivityMain do arquivo que está aqui dentro. Basicamente. Ou seja, a primeira coisa que vai acontecer nesse método é eu invocar, ou na verdade, o código, né? Invocar essa ActivityMain aqui, ó. Ou seja, essa telazinha aqui, ó. Primeira coisa que vai fazer, ó. Primeira coisa que vai fazer. A próxima linha de execução, o que ele vai fazer? Lembra lá do HTML, como é que eu faço para acessar o ID? Na verdade, acessar uma edit text, por exemplo, eu tenho que colocar lá, acho que é elemento, documento.element by ID, se eu não me engano. Aqui é a mesma coisa, só que com uma função diferente, né? Com palavras diferentes. Na verdade, aqui eu vou ter que utilizar o feed view by ID, ou seja, eu vou acessar esse componente pelo ID btn somar. Aqui, cara, esse cara é bem aqui, ó. Ó, o ID aqui, ó. Eu estou invocando esse botão bem aqui, ó. Ó o ID dele, ó. btn somar. Que é esse rapazinho aqui, ó. Quando eu faço essa atribuição, eu estou basicamente dizendo que esse cara aqui, ó, btn result, ele vai representar no meu código back-end
esse botão que eu estou referenciando pelo ID. Basicamente isso. A mesma coisa do HTML. A mesma coisa, só muda aqui os atores, mas o enredo é o mesmo. Beleza. Aí, cara, esse btn result, que é uma variável do tipo button, ele passa a ser o meu botão daqui para frente, ó. Daqui para frente ele passa a ser meu botão. Então, assim, ó, nesse btn result, eu invoco um método chamado setOnClickListener. btn result setOnClickListener. É um método que vai fazer com que, eu acho que eu posso definir assim, ele vai receber uma ação lá da minha views, a grosso modo, fácil de entender. Esse método, ele vai possibilitar que esse bendito botão, ele receba um estímulo, né? Uma ação que vai estar vindo lá da views, ou seja, lá da minha tela em questão aí, né? E o meu botão que eu coloquei aí, que tem um ID btn somar. Então, dentro desse setOnClickListener, eu tenho mais um método chamado onClick. Então, é um método praticamente dentro do outro. Entendeu? É um método dentro do outro. É a única forma de se fazer isso? Não, não é a única forma de se fazer. Existe, na verdade, uma outra forma de se fazer também. Posso dar uma olhada mais depois nisso aí. Mas, dentro desse setOnClickListener, eu tenho o meu onClick, que vai fazer a magia acontecer, ó. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, da mesma forma que eu fiz aqui para o botão, ó, a mesma coisa. Eu vou acessar o meu campo de texto, que eu chamei lá de ID, o ID dele de edit op1. Vou jogar isso para uma variável local chamada textOp_1, que era do tipo edit text. Aí vou fazer a mesma coisa no campinho de texto, que é esse cara bem aqui, ó. Tô falando. Esse cara aqui, ó. Esse cara bem aqui, ó. Se tu for bem aqui na parte aqui superior, da direita, você vai ver aqui o ID, ó. Edit op1. Beleza? É desse cara aqui que eu tô falando agora aqui, ó. Eu tô acessando o valor que vai ser digitado nesse cara aqui através do ID dele. O ID é de fundamental importância aqui nessa relação. Então, eu consigo referenciar pelo ID, pego o que o cara digitou e jogo nessa variável que eu estou criando agora, chamada textOp_1. E essa variável aqui, ela é do tipo edit text. Toda vez que eu fizer isso, se eu não tiver importado essa classe aqui, ela vai pedir para eu importar. Entendeu? Aí eu faço a mesma coisa para o edit op2. Eu faço o mesmo esquema. Olha esse cara aqui, ó, operando 2, ó, lá em cima. Edit op2. Eu acesso esse componente da mesma forma. É tudo via ID, cara, aqui. É tudo a mesma coisa. Ó, e tem mais um componente. Esse componente aqui, TextViewResultado, que é o TextView, ó, ele vai ser o responsável por mostrar para o usuário o resultado final. É esse cara bem aqui, ó. Esse aqui que está aparecendo, ó. Esse 12 aqui, ó. Esse 12 que está aparecendo aqui, o nome dele é TXV resultado. O nome dele é esse. Mas o ID, na verdade, o ID, que é que eu consigo pegar ele, é TXT result. Se a gente for ver aqui, ó. Aqui, ó. TXT result é o ID dele. A mesma forma que eu trabalho nesses dois, é tudo a mesma coisa. Na verdade, é tudo a mesma coisa. Não tem nem muito o que ficar repetindo, não. É a mesma coisa. Então, vai ser atribuído o que o cara digitou no TXT result. Eu vou atribuir a essa variável aqui, ó. TXV resultado.
Beleza. Até aqui tá filé, né? Tá tranquilo aí? Tá. Essa parte aqui de baixo aqui é a lógica de programação. Como é que eu fiz aqui? A soma, né? Aquela velha história que eu já comento com vocês, que já tudo é repetição, ó. Eu criei uma variável local do tipo W. Olha só, eu criei uma variável local do tipo W chamada resultado. Para ela, eu vou atribuir, ó. Para ela, eu vou atribuir os valores. Na verdade, eu vou atribuir a soma, né? Dos valores que estão nessa variável e nessa. Só que são essas duas aqui, ó. Teste op1. Deixa eu esticar aqui. Teste op2. Só que tem um detalhe. Aí eu tenho que dar um get texto, eu vou ter que pegar esse texto. E esse texto, ele é uma string. Ele se apresenta para mim, nesse momento, como uma string, ó. Eu preciso fazer o quê? Uma conversão. Aquela mesmo esquema lá do JavaScript lá, que eu estava explicando. Eu pego uma string e converto, no caso aqui, para um dado do tipo W, para que eu consiga fazer a operação matemática que eu quero. Porque string mais string não gera resultado matemático. Gera concatenação, entendeu? É como se eu estivesse pegando duas nomes e montando, como se eu quisesse montar, sei lá, um parágrafo. E não é o contexto aqui. Aqui a gente quer fazer uma calculadora. Então, eu tenho que transformar o que é string para W, né? Ou se fosse para inteiro, né? Então, eu preciso fazer essa conversão. Eu já estou fazendo tudo de uma lapada só, entendeu? Eu já estou convertendo de string para real e já estou somando. Estou fazendo tudo numa lapada só. E essa já está ficando aqui, ó, na variável resultado. Essa variável resultado, ó, eu estou setando aquele parada lá do Java lá, ó, set, né? Set texto. Eu estou setando esse texto, ó. Eu estou setando o valor dessa variável resultado, porque é o valor que tem o resultado da expressão. Eu estou setando aonde? Nesse meu test view resultado, que é esse rapaz bem aqui, que é esse camarada bem aqui, ó. Então, eu vou pegar a soma desses dois caras, quando eu clicar nesse botão, e o resultado dessa expressão, dessa soma, ela vai ser atribuída a esse quarto componente aqui, podemos dizer assim. Quarto componente. Olha só o tanto de conceito que a gente tem para poder fazer uma soma. Vai ter que fazer uma soma. O negócio é calma mesmo, cara. Aí tem várias formas que eu posso mostrar esse resultado para o usuário final, entendeu? Eu posso fazer dessa forma que eu coloquei aqui, ó, como uma soma. Deixa eu zerar aqui. Posso colocar através de uma soma. Na verdade, eu posso simplesmente mostrar o resultado aqui. Eu posso criar uma animaçãozinha aqui para deixar o negócio assim mais engraçadinho. Aí são recursos da linguagem. Essa linha que está em comentário aqui, na verdade, ela faz isso. Uma telazinha, como uma telazinha pop-up. Aparece o resultado, por exemplo, vai aparecer 15, por alguns segundos, depois desaparece. Aí tem várias formas de se fazer isso. Aí, no momento, não é tão importante, não. Tá mais trabalho. Deixa ter coisas mais importantes no momento. Então, assim, aí vamos lá para o Android Manifest, né? Eu falei que toda vez que você criar uma activity, você vai ter que declarar aqui no Android Manifest. Ó, aqui, ó. Main Activity. Essa aqui, Main Activity, se eu der aqui um Ctrl, acho que é Ctrl. É Ctrl. Se eu segurar é Ctrl aqui no notebook e passar o mouse por cima e clicar,
vai bater certinho na correspondente, né, a ela, e ela vai iniciar, vai criar essa activity bem aqui, ó. Essa tela esse front-end, digamos assim, que na verdade é essa menina bem aqui, ó, essa telinha aqui. Então, quando ele fala que deve declarar a activity, é basicamente isso, ó. Aí, se tu prestar atenção, ela abre a tag chamada, essa tag são tags próprias do Android, tá? Activity, né? Abre e fecha aqui, ó. Dessa activity, você pode colocar uma série de coisas. Por exemplo, se tu quiser deixa eu pegar aqui por exemplo, se tu quiser que a tua tela não gire quando o celular, por exemplo, aqui, ó, você vai ter que colocar um comandozinho aqui, ó, ficar rotativa ou não, entendeu? Mesmo que o celular do cara, ele peça para ser rotativo ou ele tira a rotação, entendeu? Mas, por exemplo, aqui, ó, o cara pode deixar o celular de cabeça para baixo, ó, mas a tela ela fica todo tempo do mesmo jeito. Mas se for interessante para a tua aplicação, quando o cara deitar assim o celular ou botar nessa posição, a tela se adeque, né? Não fique assim estática, você pode mudar também. Aí é de acordo com o que o cara for querer fazer. Aí qual é o local que faz isso? Seria basicamente aqui, dentro dessa tag activity. Você vai estar manipulando essa classe main activity, dizendo que a classe que está chamando, até chamada por essa classe, ela vai se comportar dessa maneira aqui. Aí tem uns comandos aqui específicos, eu não me recordo de cabeça, só se eu pegar depois dar uma olhadinha, que agora eu não me recordo. Mas desrelacionado à rotação, por exemplo, é uma das coisas que pode ser feita. E tem mais coisas também que pode ser adequada também, né? Aí tem muita coisa inserida. Beleza, deixa eu ver o que é que tem. Bora ver aqui para os slides aqui. Inicialmente é declarado na classe app compact activity. Cada activity, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se abre aqui. Ó, ele fez basicamente o que eu te expliquei, né? Só que aqui ele modificou aqui algumas coisas. Ele colocou essa variável me dit text, ele colocou como uma variável global, né? Depois só chamou a variável aqui dentro do método onCreate. Aí fez aquela referência lá, ó. Find view by ID, aquela coisa toda, né? Ele só fez de uma forma diferente. O algoritmo ele nos dá essa flexibilidade aí. Aí ele vai explicar, ó, a função do find by ID é possível inicializar o objeto que desejamos acessar na interface. Observe que também estamos utilizando a classe R para fazer referência a um elemento dentro do recurso de layout. Aí que tem algumas definições aqui mais bibliográficas, né? Aí isso tudo aqui eu já expliquei. Ó, a outra forma de fazer uma ação no botão, por exemplo, existem diversas maneiras de definir o comportamento do elemento button ao ser pressionado pelo usuário. Seguiremos um passo a passo a fim de identificar a ação do toque do botão. Ó. Aqui ele colocou o seguinte, no código-fonte do XML, lá da tela em questão, ele criou o botão, né, e colocou o Android onClick. Ele fez de uma maneira diferente. Eu, particularmente, eu nunca fiz dessa forma, para ser bem sincero. Observar aqui, como eu mostrei, ó, meu botão aqui, ó, ele não tem esse evento onClick. Ele não tem.
eu desenrolo esse evento onClick invocando o método, entendeu? OnClick. A diferença é essa. Eu faço codificar aqui o OnClick. É uma opção minha, entendeu? Ele ensina de uma forma diferente. Bora voltar aqui. Como é que vai ficar o back-end, o cara utilizando o OnClick aqui como na tag mesmo aqui do button, né? Ó, confirmar. Ó, o nome do confirmar é o nome do método. Tá ligado? Em vez dele usar o OnClick, como eu utilizo aqui, ó, ele faz só um pouquinho diferente, mas o final vai dar a mesma coisa. Esse OnClick aqui é como se fosse um atributo lá do meu botão, da minha tag button, né? E em vez de eu colocar o OnClick aqui, a ação do OnClick, aqui no meu XML, da minha activity, eu coloco aqui mesmo do código dentro da classe correspondente àquela activity que eu vou referenciar. A diferença é sutil, particularmente vai dar o mesmo resultado. É uma opção aí que a gente tem para dar a ação ao nosso botão. Rapaz, os cabas não aparecendo mesmo. Só tu mesmo hoje. Os cabas não querem estudar, não, chefe. Os cabas estão preguiçosos. Ó, aquele mesmo esquema lá, né? Lá, ó, ele botou aqui a ação do confirmar. É como se o botão, cara, estivesse chamando um método. Na verdade, é como se fosse, não. É isso. Deixa eu voltar aqui. Tu observa, ó, o nome confirmar é public void confirmar, né? Tu percebe aqui, ó, que o confirmar, que é esse mesmo rapazinho aqui, é como se fosse quase semelhante ao JavaScript. Tem um evento onClick, aí você coloca o nome da função que você quer executar, entendeu? Basicamente é isso. É a mesma coisa de JavaScript aqui, dessa forma aqui. Mais uma vez, vocês estão vendo que tudo é repetição, programação. Aqui ele colocou uns corpozinhos aqui para o método confirmar, que basicamente faz esses corpozinhos aqui, ó. Na verdade, ele está só pegando. Pegando não. Aqui não tem nenhum código superior aqui. Foi o que ele fez aqui. Ó, antes do botão confirmar, ele está pegando o que digitou no edit text e colocando no me edit text. Antes do confirmar. Aí se ele clicar, deixa eu ver se tem alguma lógica aqui. Quando ele clica, ele vai pegar o que tu digitou no campo da interface e vai atribuir para essa variável texto digitado, do tipo string, só isso. Ele, pelo menos até aqui, ele não vai imprimir nada. Deixa eu ver aqui o próximo algoritmo aqui. Ah, tá. Ele tá só codificando aqui, mostrando. Esse método getText, como eu sempre comento com vocês, get significa pegar. Então, ele vai pegar o texto que foi digitado no componente que tem um ID chamado meditText. E vai atribuir isso para a variável local do tipo string chamado texto digitado. É só isso aí que ele está fazendo. Mais nada. Beleza? Alguma dúvida aí? Não, beleza. Então vamos continuar aqui o barco. Ver se tem mais alguma coisa aqui. O objeto editText possui um método chamado getText,
que permite recuperar o texto digitado e retorna um objeto do tipo editable. Como desejamos trabalhar com devemos chamar ainda o método toString para recuperar o texto digitado, conforme exibido na figura. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Ele vai pegar o texto e ele vai dizer que esse texto, na verdade, é uma string. Se eu não me engano, tem no meu código aqui esse toString. Deixa eu ver se eu identifico aqui. Bem aqui, ó. Na verdade, ele está informando que esse rapazinho aqui, ó, ele é uma string, né? Que no meu contexto aqui, no final, ele acaba virando um dado do tipo real, né? Double, no meu contexto aqui. É isso que ele tá dizendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui no slide anterior. Deixa eu conferir aqui um negócio aqui. Ah, tá. Tu tá vendo esse aqui, cara, é como se fosse o tipo do objeto, ó. GetText, esse tipo aqui, ó. Grosseiramente falando, GetText é uma variável desse tipo aqui, ó. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. O detalhe é importante. Aí quando ele coloca a palavra reservadazinha aqui, ó, toString, ele está dizendo que tudo que vai ser pego por esse componente, ele vai ser uma string, para que ele consiga passar esse valor para uma variável do tipo string. É basicamente isso aí que ele está querendo, que ele está falando aqui no algoritmo. Suas observações aqui, ó. Rapaz, é pouca coisa, mas é cheio de... Rapaz. Cheio. Bora ver esse videozinho aqui. Bora ver esse videozinho que eu achei interessante aqui. Tá nem saindo o áudio? Tá saindo não? Não. Tá saindo áudio não. Que era mudo. Tá ouvindo áudio não? Fica tipo falhando o áudio. Ah, tá falhando, né? Então deixa quieto aí. Sai um pouco, aí depois para. Então deixa quieto. Na verdade, esse videozinho aqui, ele depois tu assiste aí, que é na unidade 1, seção 2. É, seção 2. Não, 3 não. É a 3. É a 3, é? Deixa eu ver aqui. É a 3. Lá no último slide, eu achei bacaninha que ela faz um comentário até bacana sobre a estatística, né? Uma estatística dizendo que 100% dos smartphones, eles rodam na plataforma Android, né? É um dado muito importante. Porque, tipo, tu vai fazer uma aplicação de 10, 8 usa a plataforma Android, entendeu? E 2 a plataforma da Apple e Windows, por aí vai. Então, assim, Android é esmagadoramente mais utilizado, entendeu? Mais um motivo aí para se levar em consideração, né? O mercado de Android e também tem a questão das tecnologias híbridas, né? Que você consegue desenvolver para todas as plataformas, né? Aí resolve esse problema aí. Você faz um único aplicativo, né? Que vai rodar em todas as plataformas. Tem essa questão. Não é o que aborda aqui o material, não, mas tem várias tecnologias que te possibilitam isso.
Na verdade, essas 3 unidades, na verdade, as 3 seções, né, da primeira unidade, eu posso dizer que está resumidamente nessa única atividade aqui, ó. Aqui nós aprendemos nesse exemplo, criação da parte do front-end, como é que a gente pode criar, né? Como é que a gente pode pegar os componentes e ir colocando aqui na tela. E a parte do XML, a gente pode estar também criando aqui diretamente no XML mesmo, no braço. Deu para comentar bastante aqui também sobre esse pequeno código aqui, mas que tem muita explicação em torno dele. Mas que o principal é essa lógicazinha aqui, ó, que é o que faz a magia acontecer, né? Você fazer o cálculo em si, usando o evento onClick, né, ou a ação do botão. E, não menos importante, né, pelo menos o início aí de vocês aprenderem para que é que serve esse Android Manifest, né? Tem mais coisas, não tem só isso não, é porque eu não vou passar agora porque o slide lá não pede. Eu já até expliquei em sala de aula, se não me engano, já até comentei. Mas tem essa parte aqui, cara, que são outras configurações, mas eu não vou falar agora para não bagunçar aqui o negócio. Mas o que é para vocês praticarem para essa primeira prova por exemplo, esse exemplo que eu estou mostrando aqui, dessa calculadora, ela vai contemplar basicamente quase tudo da prova de vocês, né? Aqui vocês vão treinar a criação do front, a criação do back-end e a questão pelo menos dos conceitos aqui iniciais do Android Manifest. O Android Manifest dá para colocar mais coisas, dá para colocar muito mais coisas aí, em termos de configuração, se o celular vai acessar a internet ou não, se o teu dispositivo, se o teu aplicativo vai utilizar Bluetooth ou não, e por aí vai. Tem um bocado de coisa que a gente vai, aos poucos, vai passando para vocês aí. Beleza? Beleza. Acho que deu para dar, na verdade, deu para dar uma revisada de boa aqui no que estava proposto aqui. Deixa eu fechar aqui. No que estava proposto, né? A unidade 2 a 3, que são as mais importantes. A 1, deixa eu dar uma olhada aqui. A 1, ela é muito introdutória, se não me engano. Eu já tinha dado. Ela não... Por isso que eu nem falei dela, acho que ela é muito introdutória. Eu já tinha lido também sala de aula, aí não frisei muito aqui, não. Abre aqui. Ainda bem que minha internet está até mais ou menos esses 2 dias aqui à noite, que está meio chuvoso aí o tempo. Mas até que não choveu ontem, nem hoje à noite. Se abre aqui, tá embaçado. Mas esse primeiro slide aqui, vocês podem olhar com calma em casa aí, ele é só introdutório mesmo, né? Não tem nada de código, nem nada assim mais aprofundado, não. Só com os conceitos mais básicos mesmo. Vou fechar aqui. Aí na próxima aula a gente dá uma intensificada já na unidade 2. Então, assim, como atividade, eu vou passar esse código-fonte para vocês, desse aplicativo aqui, dessa calculadora simples, e também vou estar passando alguns outros materiais de confiança aí da web, também, para vocês terem os aplicativos. Só que aqueles cálculos que a gente sempre faz, né? Cálculo de alguma área geométrica, só para praticar mesmo essa questão de pegar o valor do componente, invocar o onClick, mostrar o resultado para o usuário, só mesmo essas atividades mais tranquilas aí.
Beleza? Beleza. Tranquilo, amigo. Então a gente, se tu tiver alguma dúvida aí, senão a gente encerra a nossa teleaula de hoje. Tranquilo. Aí tinha visto sala de aula. Então, beleza. Exato. Então, tenta baixar o Android Studio, na verdade, todo mundo aí, né, que não tem, tenta baixar para... tenta instalar. Aí qualquer problema aí, vocês me mandam aí um WhatsApp, um contato aí que a gente tenta resolver aí. Tava com problema era lá no NetBeans, que eu não conseguia colocar o Java Web. Sim, mas resolveu lá, né? Coloquei um plugin lá que deu certo. Então, se qualquer coisa aí, tu manda um zap aí ou no grupo lá que eu tiver como ajudar, eu ajudo aí. Na hora. Beleza, então valeu. Falou. Falou.